vários ouvintes, vários participantes aqui. Então, é um grande prazer recebê-los para falarmos, então, desta última flor do lácio inculta e bela, a nossa língua portuguesa, né? Muito bem, eu vou me apresentar para que a gente possa dar início, então, à nossa conversinha de hoje, ok? Eu sou a professora Angélica Moricone, professora docente do curso de Letras da Unisa, sou também coordenadora do curso de Letras da Unisa. A minha formação acadêmica, né, é a seguinte: eu sou licenciada em Letras, Português e Inglês, sou bacharel em Linguística pela Universidade de São Paulo e sou mestre em Língua e Literatura Italianas também pela Universidade de São Paulo. Muito bem. Feitas as apresentações, então vamos agora começar a falar um pouquinho desta nossa língua portuguesa, né? Muito bem. Então, como eu disse para vocês, né, esta nossa bela, inculta, última flor do lácio, né, assim como a chama o nosso grande poeta Olavo Bilac, né? Por que será que ele chama a língua portuguesa de última flor do lácio, inculta e bela, né? Última flor do lácio, porque a nossa língua, ela tem origem no latim, né? Então, ela nasce lá na região do Latium, em latim se diz Latium, né? Então, a língua portuguesa, na verdade, ela vem do latim, né? Que era a língua falada nessa região do Lácio, onde hoje localiza-se Roma, ali na Itália, né? Na Península Itálica. Muito bem. Então, esta língua, ela era falada pelos romanos, né? E durante todo o período do Império Romano, ela foi uma língua que se difundiu muito por todas as regiões do Império Romano, né? Vocês já provavelmente já viram em disciplinas como história, ou mesmo em filmes épicos, filmes históricos, né? Os romanos, eles invadiam as regiões, eles tomavam aquela região fazia parte, passava a fazer parte do Império Romano, né? E lá naquela região, eles obrigavam os povos a falarem o latim, né? E, na verdade, a também manterem esta cultura latina, não só a língua, mas também a cultura latina. Este processo ficou conhecido como latinização, né? Que foi a expansão da língua e da cultura romanas durante aí o grande império, acho que é um dos impérios mais fortes, né, da história da humanidade mesmo. Muito bem, então, conforme o Império Romano expandia-se, com esta expansão também a sua língua e a sua cultura, né? Portanto, a língua latina. Quando o Império Romano caiu, o que aconteceu, né? Naquelas regiões em que foram se formando novos povos, uma população diferente, então aqueles falares daquelas regiões que trazia como substrato a língua latina, eles foram se modificando, né? Sem contar também que nós tivemos, depois, né, da queda do Império Romano, ali naquela região onde hoje nós conhecemos por Europa, né, que na época do Império Romano, tudo isso praticamente, grande parte da Europa, norte da África, todas essas regiões faziam parte do Império, né? E ali na Península Ibérica, onde se localiza, por exemplo, Espanha e Portugal, nasceram, né, depois essas novas nações, assim como na Península Itálica vem aí esta nação conhecida como nação italiana, né? Muito bem, mas então aquelas regiões tinham aqueles falares diversos que justamente foram influenciados depois pelas invasões bárbaras, né, que houve após a queda do Império Romano, e aí começaram a se formar umas novas línguas, chamadas de Novo Latim.
que nós conhecemos como as línguas neolatinas. O que são línguas neolatinas? Né? Línguas que se formaram, então, né, como um novo latim, um latim diferente, que não era mais o latim, né, mas que trazia muito vivo este resquício, este substrato da língua latina. Né? E quais línguas são as neolatinas? Por exemplo, as línguas românicas, né, também chamadas de românicas. Por exemplo, o português, espanhol, francês, italiano e até o romeno. Né? Agora, vocês vejam, né, todas essas línguas, as neolatinas, elas têm uma origem comum, né? Elas vêm de um mesmo tronco linguístico, que é o da língua latina, né? E é exatamente isto que justifica o fato de serem línguas muito aproximadas. Então, vocês vejam o espanhol, o italiano, o português, né? São línguas que têm muitas palavras comuns, né? Por quê? Porque os radicais, eles têm a origem lá na língua latina, ok? Muito bem. Pode passar, Bruna, por favor. Vamos para o próximo slide. Outro aspecto importante, além de saber, né, da origem da língua latina, né, da origem da língua portuguesa, que vem lá da história da antiguidade, né, lá do Império Romano, também é importante que nós saibamos as línguas, né, ou os países lusófonos, que são os países que falam a língua portuguesa pelo mundo. Né? Então, vocês sabem, o Brasil é o maior país, né, de língua portuguesa, mas ele está muito bem acompanhado, né? Não é só o Brasil, nós temos aí Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, a ilha de São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e também a Guiné Equatorial. Então, vejam, né, é uma grande variedade de países que tem por língua oficial a língua portuguesa. Então, é justo nós falarmos em língua portuguesa ou línguas portuguesas. Né? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que nem mesmo no Brasil, nós podemos, que é um único país, né, nós podemos falar em uma única língua portuguesa. Né? Se nem mesmo no Brasil nós temos somente uma língua portuguesa, quem dirá, né, numa variedade de países tão diferentes, de culturas tão diferentes quanto esta, né? Por exemplo, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, né? Muito bem, Bruna, pode passar. O próximo slide traz para a gente aí no mapa, né, no mapa mundi, os países falantes da língua portuguesa. Então vejam, pessoal, o Brasil, né, ele está aí em grande destaque. Nós somos realmente o maior país, né, falante da língua portuguesa. E se vocês observarem também um dado curioso, né, vejam que na América Latina nós temos aí, né, o Brasil como o único país falante da língua portuguesa. Todos os nossos países aqui, né, que nos rodeiam aqui, os nossos vizinhos na América Latina, eles falam a língua espanhola, justamente, né, devido à questão da colonização, não é isso? Então, só nós aqui na América Latina fomos colonizados pelos portugueses. Se vocês observarem em África, né, nós temos vários países que foram colonizados pelos portugueses. Né? Moçambique, um país muito importante, falante, né, da língua portuguesa, tanto quanto de outros dialetos, mas Moçambique, Angola, Cabo Verde, são países que têm muita proximidade linguística e cultural com o Brasil. Então, se a gente pegar, por exemplo, Angola, Cabo Verde e mesmo Moçambique, né, os grandes escritores destes países, eles são, na verdade, apaixonados pela literatura brasileira. Se nós pensarmos, por exemplo, em Mia Couto, vocês já ouviram falar de Mia Couto? Mia Couto é um escritor africano, moçambicano, né? E ele tem muita afinidade e muita proximidade com a literatura brasileira, né? Vez ou outra ele está aqui no Brasil, ele dá entrevistas, ele faz conferências, fez várias já
na Universidade de São Paulo e em outras universidades brasileiras, né? É um grande escritor, ganhador de grandes prêmios, prêmios importantes de literatura, e que tem essa proximidade muito grande. Então, vocês vejam, né, que os países falantes da língua portuguesa são, na verdade, também países irmãos, né, que têm uma língua oficial, né, uma mesma língua oficial, e que, portanto, comungam de uma parte da cultura, né, porque a língua é uma parte da cultura. Então, nós comungamos de uma parte importante cultural com estes países irmãos, né? Muito bem, Bruna, por favor. Uma outra questão importante quando nós falamos em língua portuguesa, né, é a questão da promoção do idioma, da divulgação do idioma e também da unificação. Então, dois aspectos importantes que devem ser lembrados. Primeiro, é o CPLP. O que é isso? É a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, em 1996, foi criada esta comunidade justamente com o objetivo de promover e divulgar este nosso idioma, né? Essa nossa última flor do lácio inculta e bela, né? Isso é muito importante, porque realmente ajuda na promoção. Promover a língua é promover a cultura do povo, ou dos povos, né? Dos povos lusófonos. E outro aspecto importante foi justamente o novo acordo ortográfico que foi firmado entre os países lusófonos, né? Ou seja, aqueles países que têm a língua portuguesa como língua oficial, um acordo ortográfico para que houvesse, então, esta unificação do idioma. Nós vamos ver daqui para frente que esta unificação não é tão simples assim, né? Mas esta proposta, esta tentativa, ela é muito importante, né? Porque vejam que interessante, nós estamos aqui no Brasil, vamos a uma livraria, compramos um livro, né? E lemos lá a nossa língua portuguesa. Se nós formos a Cabo Verde, nós vamos comprar um livro e vamos ler a nossa mesma língua. Em Moçambique, a mesma coisa. Em Guiné-Bissau, a mesma coisa. Por quê? Porque justamente nós temos este acordo de unificação do idioma, né? Do idioma oficial. É isso, né? Bruna, por favor. Muito bem. E agora nós vamos para uma das questões mais importantes, né? Falando um pouquinho dos mitos da língua portuguesa, né? Vocês sabem que a minha formação é em linguística, eu sou bacharel em linguística, então isso tem tudo a ver com a minha área, e eu gosto muito, sou apaixonada por essas questões, né? Nós estamos aqui neste bate-papo falando da língua portuguesa, né? Poxa vida, vocês são graduandos, vocês estão fazendo uma graduação, estão num curso superior, né? Vocês sabiam que vocês, saindo da graduação, vocês, estatisticamente, já são considerados falantes da língua padrão, falantes da língua culta, né? Porque quando a gente fala em ciência, a gente deve ter parâmetros. O que é considerado um falante que domina a variante culta da língua, a variante padrão? Quem é esse falante? Então, decidiu-se que o parâmetro seria esse, né? Todo o cidadão que passa por um curso superior é considerado um falante do português culto, do português padrão, né? Muito bem, o que significa falar o português padrão, o português culto, e que português é esse, né? Vocês lembram que quando eu falei dos países lusófonos, né, eu falei, língua portuguesa ou línguas portuguesas, né? Então, no Brasil, nós não temos só uma língua portuguesa. Nós temos a língua portuguesa variedade culta, variedade padrão, que é a variedade de prestígio na sociedade, né? E temos muitas outras variedades, também chamadas de subvariedades, justamente porque a variedade de prestígio é a norma culta, é a norma padrão, né? Muito bem. O primeiro ponto
importante a ser discutido é o seguinte, já, né, que nós temos esta variedade culta, como é que essa variedade foi eleita? Como se chegou a essa norma culta, essa variante culta? Né? Chegou-se da seguinte maneira: os gramáticos, quando fizeram as normas, porque nós temos a gramática normativa. O que é a gramática normativa? Aquela gramática da língua portuguesa que impõe as normas do bem falar, como se deve falar a língua, né? Então, quando os gramáticos propuseram estas normas, estas regras, né, eles se espelharam em alguém, né? Quem foi este alguém? Então, eram os grandes escritores, sobretudo os escritores de língua portuguesa de Portugal. Era o português europeu, ou seja, o português de Portugal. Então, aí já mora um primeiro problema, né? Nós, falantes do português, nós já não falamos exatamente como falam os portugueses. Por quê? Né? Se aqui no nosso próprio país, né, nós não conseguimos ter uma única língua, isso seria impossível, né, porque isso acontece não só no Brasil, mas em todos os países. Né? As línguas, elas são heterogêneas. Né? Todas as línguas têm variedades. Isso é um fenômeno absolutamente normal e natural nas línguas. Acontece que aqui no Brasil a coisa fica muito mais complexa, por quê? Primeiro, nós somos um país continental, né? O nosso tamanho é mesmo imenso. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, as desigualdades sociais e econômicas aqui são imensas, né? Daí o problema entre a norma culta e as variedades faladas pelos falantes, né? Por quê? Quem detém a norma culta? Geralmente a elite, né? As pessoas das classes mais privilegiadas. Então, são estas que detêm, né, a norma padrão. Aí você pega as comunidades, as favelas. Então, o acesso à escola é muito complicado, é muito difícil, a qualidade do ensino também, né? E olhem que nós não estamos nem falando nos tempos de pandemia, né? Então, é muito mais natural que a elite detenha, né, a elite social, a elite econômica, detenha, né, a norma, o uso, as regras da norma padrão. Então, este aspecto também é um aspecto muito delicado em relação à língua falada no Brasil, né? Outro aspecto importante também, como eu disse a vocês, nosso país é um país de dimensões continentais, então os falares regionais contam muito. Então, uma variedade imensa, não só em relação ao léxico, ou seja, ao vocabulário. Num lugar eu chamo abóbora, no outro eu chamo gerimum, né? Não só em relação ao léxico, mas até a sintaxe da língua, né? Por exemplo, aqui no Sudeste nós dizemos eu não quero. O não vem antes do verbo. No Nordeste é mais comum quero não. O não vem depois do verbo. Então, essa é uma questão de ordem sintática, né? Então, vocês vejam, os falares, eles são diferentes, né? Até devido às regiões do país, né? Deste país de dimensões realmente continentais. Então, se nem no mesmo país nós conseguimos ter, né, uma homogeneidade total em relação à língua, né? Imaginem vocês de país para país. Foi isso que nós falamos quando nós tratávamos dos países lusófonos, né? Mas agora vamos focar aqui no português do Brasil, né? No português brasileiro, falado aqui. Então, existem mitos em relação à língua, né? E esses mitos, eles acabam, inclusive, criando no imaginário coletivo certas noções que prejudicam, inclusive, a nossa autoestima enquanto povo brasileiro mesmo, né? Vocês já ouviram as pessoas dizerem assim, ai, o português é a língua mais difícil. Nossa, eu nunca vou aprender essa língua, ela é muito difícil. É uma das línguas mais difíceis. Portanto,
eu digo agora para vocês, isto é um mito. O português não é nem mais e nem menos difícil do que qualquer outra língua do globo, né, da Terra, que é redonda e não é plana, né? Então, o português é simplesmente uma língua como qualquer outra. Este é um primeiro aspecto. Agora, vejam vocês, por que este mito, né, que fala que o português é uma língua extremamente difícil, por que isso é muito prejudicial? Porque leva os usuários da língua a imaginarem que se o português é muito difícil, o português padrão, né? Então ele nunca vai ter acesso a essa língua. Isso não é bom, né? Você já cria de início esse obstáculo. Poxa vida, é muito difícil, então isso não é para mim. Eu não vou aprender. Errado, né? Então, vejam só, a variedade padrão é uma variedade, a variedade de prestígio, as outras são variedades, subvariedades faladas pela população em geral, né? Qual a diferença entre uma e outra? Cientificamente falando, né? Eu falo como cientista da linguagem, o linguista é o cientista da linguagem, né? Então, cientificamente falando, a diferença, uma não é melhor ou pior que a outra. Tanto a norma culta, norma padrão, quanto a variedade falada pelo Zezinho ali da comunidade, que fala nós vai, né? Tanto a culta quanto as subvariedades têm o mesmo valor linguístico, né? Agora, a variedade padrão é eleita como a variante de prestígio na sociedade. Se eu dominar a variedade padrão, eu vou ter prestígio na sociedade em que eu vivo. Essa é a questão, né? Mas por que é tão difícil, por exemplo, para as pessoas? Vamos pensar na escola, né? As crianças, quando ingressam na escola, elas têm muita dificuldade em relação à língua portuguesa, né? Quem nunca, né? Você pega aquela gramática da língua com aqueles milhares de regras, e as regras com as suas exceções, né? Então, isso pode induzir a que as pessoas realmente acreditem que a língua portuguesa é muito difícil, né? Mas é diferente. A norma padrão é uma coisa, a variedade que a pessoa domina é outra, né? E vocês sabem que há um linguista muito importante, famoso, chamado Noam Chomsky, né? E ele diz o seguinte, que todas as crianças aprendem a língua em qualquer local do mundo por volta da mesma idade. Então, isso já desbancaria de cara este mito de que existiria uma língua mais fácil e a outra mais difícil. Porque se todas as crianças aprendem as suas línguas maternas, né, na mesma época, se uma língua realmente fosse mais difícil, provavelmente as crianças daquela comunidade linguística levariam mais tempo para aprenderem a falar sua língua, e não é isso que acontece, né? Muito bem, então vamos ao segundo mito. Somente o português, lá em Portugal, fala corretamente a língua portuguesa. Verdade? Não. Ele fala a língua portuguesa de acordo com a comunidade dele, com a comunidade em que ele está inserido e com as especificidades e com o jeito, né, daquela comunidade de fala, né? Vocês vejam um exemplo. Aqui no Brasil, nós temos por hábito usar a próclise. O que é a próclise? É o pronome antes do verbo. Então, nós usamos isso com muito mais facilidade, né? E isso para nós é normal, esse uso. A gente fala, me vê um cafezinho? Me faz um favor? Já o português, ele diz, veja-me um café? Faça-me um favor. Então, o me, que é o pronome, ele vai depois do verbo. Isto é um hábito do falante. Será que eu poderia dizer que nós estamos errados e os portugueses estão corretos? Será que isso faria algum sentido? Evidentemente que não, né? Linguisticamente, ou seja, cientificamente falando, não faria o maior sentido considerar o uso do português da próclise incorreto e o uso da ênclise,
que é usada pelos portugueses, correta, né? Não, é simplesmente uma questão de uso, de hábito linguístico do falante, né? Muito bem. Então, o português fala bem a sua língua, mas o brasileiro também fala bem a sua língua, né? Agora eu vou fazer um parênteses aqui, né? Eu diria para vocês, pessoal, que este desprestígio que se tem em relação ao brasileiro, né, é muito mais uma questão cultural, né, é muito mais uma questão social e econômica que propriamente linguística. Né? O problema no Brasil é o seguinte: em todos os países existem a variedade padrão e as variedades não padrão. Isso é normal em qualquer língua. No inglês, né, dos Estados Unidos, ou no inglês norte-americano, ou no inglês falado na Inglaterra, por exemplo. Né? Isto é absolutamente comum, é um fenômeno linguístico normal e natural. O problema no Brasil é que, como a nossa desigualdade social e econômica é tamanha, então estas questões elas acabam refletindo na língua também, né? Portanto, um falante aqui no Brasil que domine a norma padrão, né, a variedade padrão dele é tão desigual, né, tanto quanto a distância que nós temos social e econômica em relação às classes menos privilegiadas. Infelizmente, isso está refletido também na língua. Né? O problema aqui, então, é um problema de desigualdade muito grande social e econômica, daí a nossa desigualdade educacional, né? Nós sabemos que a nossa elite estuda nas melhores escolas e as classes sociais menos privilegiadas geralmente estudam nas escolas públicas, no ensino básico, né? Nós sabemos que a qualidade da educação ela tem desníveis em relação a, por exemplo, as escolas de elite. Então, esta, infelizmente, é a nossa realidade. Isso está refletido também nas questões linguísticas, ok? Feito este parênteses, vamos fechar agora e vamos dizer: o brasileiro não sabe usar a sua língua. Sabe sim. Então, linguisticamente, agora eu vou provar para vocês. O que é usar uma língua? O que é falar uma língua? É fazer-se entender. É conseguir comunicar-se exitosamente. Não é isso? Muito bem. Eu diria para vocês, o ministro das Relações Exteriores, que deve ser uma pessoa muito estudada, né? Enfim, que tem um grande nível intelectual e cultural. Então vamos pensar, ele está lá, faz parte da elite, né? Então o ministro das Relações Exteriores, ele domina a sua língua? Ele sabe usar a língua? Claro que sim. A sua variedade, muito provavelmente a variedade padrão, a variedade culta. Agora eu pergunto para vocês, e o Zezinho lá da comunidade, que fala: a gente fuma ali, mas não deu certo que os homens chegou? Esta variedade, o Zezinho ali na comunidade dele, ele sabe falar a sua língua? Óbvio que sim. Por quê? Ele consegue se comunicar com as pessoas com as quais ele convive? Óbvio que sim. Então, veja, se o objetivo de utilizar uma língua é estabelecer comunicação, tanto um, lá o ministro das Relações Exteriores, quanto o outro, lá o Zezinho da comunidade, ambos sabem usar a sua língua. Só que eles utilizam a variedade materna que eles aprenderam. Não é isso? Muito bem. No caso do ministro, muito provavelmente, ele já convivia num ambiente familiar, né, que fazia uso da variedade padrão, diferente do Zezinho. É por isso que quando as crianças de comunidades menos privilegiadas economicamente entram na escola, elas sentem um choque, né? Porque aprender a variedade padrão é quase como aprender uma segunda língua, uma língua estrangeira. Tamanha a diferença
entre a variedade culta e a variedade, ou é uma subvariedade, uma variedade não padrão, ok? Muito bem. Então, com esta fala, eu digo para vocês que o que existe, na verdade, né, vamos esquecer esses mitos. O português é difícil, o português fala tudo errado, o brasileiro fala tudo errado, só o português lá em Portugal é que fala o português corretamente. Nada disso. Né? Vamos apagar isso deste nosso inconsciente coletivo que fica pairando com estas inverdades que, de tanto serem repetidas, passam a ser sentidas como se fossem verdades. E isso prejudica muito a nossa autoestima enquanto cidadão brasileiro, enquanto falante do português, né? O brasileiro sabe sim falar a sua língua. As questões aqui, linguísticas, elas se aprofundam muito mais justamente pelas nossas desigualdades, né? Muito bem. Então, esta era uma questão importante que esta fala, né, este discurso, eu acho imprescindível. Vocês são universitários, né? Então, vocês, aí nas mais variadas áreas em que vocês atuam, né? Seja nas ciências exatas, nas biológicas, nas ciências humanas, enfim, certamente em todas essas áreas vocês leem muito, né? Vocês estão aí ativos, né? Lendo, se informando, escrevendo. Então, aqui, agora eu direciono a importância de leitura para que a gente domine cada vez mais a nossa língua, né? Porque o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, o poeta, ele diz o seguinte: amar se aprende amando. Eu gosto de sempre trazer o Drummond para fazer aí um intertexto com ele, né? Eu diria o seguinte: escrever bem se aprende lendo e escrevendo, lendo e praticando a escrita, né? Então, muitos de nós não tivemos como a língua materna. Qual é a língua materna? A língua que a gente aprende, né, com a nossa mãe, na nossa família, né? Muitos de nós viemos de famílias que não são de elite, não é isso? Então, viemos de família que não dominavam a variedade padrão. Então, quando ingressamos na escola, nós fomos aprender esta variedade culta, variedade padrão. Vocês estão aqui agora num curso superior e continuam aprendendo a variedade padrão. Daqui para frente, pessoal, cada vez mais vocês vão aprimorar o uso desta variedade, né? Vocês vão ingressar ou já estão no ambiente profissional, estão trabalhando, né? E cada vez mais vocês vão desenvolvendo, aperfeiçoando esta variedade culta, esta variedade padrão. E qual a melhor forma de aperfeiçoar uma variedade? Fazendo uso dela, né? Então, é lendo livros bons nesta variedade padrão, nessa variedade culta, né? Lendo e escrevendo textos. A prática diária da escrita também é muito interessante, é importantíssimo, né? Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui para vocês sobre algumas regrinhas da gramática, né? E nestas regrinhas nós encontramos muita diferença em relação à variedade padrão e a uma subvariedade. Vocês querem ver, por exemplo, a questão dos barbarismos, né? Daqueles vícios de linguagem, né? Que são os barbarismos? Então, são formas diferentes de utilizar a língua, né? Eu vou apresentar aqui um barbarismo prosódio para vocês, né? O que é isso? Seria um erro na pronúncia das palavras, né? Por que erro? Erro, se a gente pensar na variedade, na norma culta, em tudo que está em desacordo com a norma culta é considerado erro. É uma visão preconceituosa? Sim, né? Porque são formas diferentes de falar. Então, vejamos a pronúncia, por exemplo. Há pessoas que dizem rúbrica, gratuito e Nobel.
Então, ela faz uma rúbrica aqui nesta página do contrato. Faça uma rúbrica, né? A entrega é gratuita. Esse é o prêmio Nobel. Então, se vocês observarem na gramática culta, na norma culta, como deve ser a pronúncia? A pronúncia considerada correta é rubrica, gratuito e Nobel. E como vocês ouvem as pessoas falando por aí? Eu tenho certeza que a maior parte de vocês ouve da forma que é considerada errada, que é um barbarismo, um vício de linguagem, não é? Muito bem. Uma outra questão, por exemplo, né, que também vale a pena lembrar aqui, já que nós estamos falando em norma culta, em variedades, é a questão da escolha verbal, da flexão verbal. Então, vocês certamente também já ouviram as pessoas dizerem, os moradores reaveram seus bens. Reaveram, um verbo conjugado de uma forma que está em desacordo com a gramática normativa. Como que a gramática normativa manda o uso? Reouveram. Porque reaveram não existe, né? É reouveram. Então, os moradores reouveram os seus bens. Muita gente boa, muito jornalista bom. Prestem atenção depois deste nosso bate-papo aqui nos telejornais, né? Muita gente boa que tem estudo, que fizeram excelentes faculdades, eu já peguei falando, houveram várias crises no passado. Houveram também é uma impropriedade, né? Por quê? O verbo haver, quando significa existir, é um verbo unipessoal. O que é um verbo unipessoal? Que só tem uma pessoa. Então, se só tem uma pessoa, ele só pode ser conjugado na terceira pessoa do singular. Eu não posso dizer houveram sérias crises econômicas. Eu tenho de dizer segundo as regras da gramática culta, né? Houve sérias crises no passado. Aí vocês vejam, pessoal, esta questão, né, por exemplo, da flexão verbal, é muito interessante. Por quê? Porque os falantes da língua portuguesa sempre vão querer usar a língua da melhor forma possível. Sempre vão querer falar corretamente, não é isso? Aí vocês vejam, quando estes falantes utilizam o verbo no plural, houveram sérias crises, por que será que eles fazem isso? O que os leva a cometer este erro? A vontade do acerto. Simplesmente a vontade do acerto. Porque eles pensam o seguinte, olha, todo mundo não fala que deve haver concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito? Sempre. Se eu digo a menina caiu, se o sujeito passa para o plural, as meninas, aí o verbo tem de acompanhar e tem de concordar com o sujeito. As meninas caíram, não é isso? Então, os falantes, eles sabem da existência desta regra de concordância. O verbo concorda com o sujeito. Então, quando eles cometem estes erros, como esse que eu acabei de dizer, houveram sérias crises, eles justamente cometem este erro na melhor das intenções, né? Pensando que eles querem acertar, não é isso? E só que aí tem um probleminha, porque o verbo haver é um verbo danadinho, ele não é um verbo regular, é um verbo que tem uma regência aí diferente. Então, por isso que é incorreto, ele é unipessoal, então por isso que eu não devo dizer houveram, mas sim houve, ok? Muito bem. Vamos lá, então. Bruna, por favor, se você puder passar os slides. Este slide aqui eu já comentei, né? Então, nós temos a língua padrão, temos as variedades, e por aqui eu encerro, então, esta minha apresentação. Eu acho que eu tenho algum tempinho ainda,
Eu gostaria de só comentar mais alguma coisa em relação a outros verbos e depois eu já abro aí para as questões de vocês, para as perguntas, tá bom? Então, eu só gostaria de comentar a respeito, eu falei do verbo haver, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do verbo fazer também, né? Porque sempre são esses dois verbos, o verbo haver e o verbo fazer, né? Como o verbo fazer, acontece praticamente a mesma coisa que aconteceu aí com o verbo haver, né? Então, o verbo fazer, quando indica tempo, também tem uma particularidade, né? Então, sempre que o verbo fazer indicar tempo, ele também vai ser unipessoal e só vai poder ser utilizado no singular. Então, quando as pessoas dizem, nossa, fazem 10 anos que não a vejo, né? As pessoas também cometem esta impropriedade, esta incorreção, né? Colocando o verbo fazer no plural, porque a pessoa vai pensar, poxa, são 10 anos, então 10 fazem 10 anos, né? Só que elas cometeram este erro, de acordo com a norma padrão, né? Com a maior das boas intenções, porque elas tentaram fazer esta concordância, né, com os 10 anos. Mas, né, infelizmente, o verbo fazer é um verbo também que tem esta particularidade, ele não admite, quando indica tempo, ele não admite ser pluralizado. Então, faz um ano, faz 1000 anos. Não existe o verbo fazer, né, no plural, significando tempo aí, tempo transcorrido, ok? Eu trouxe aqui vários outros exemplos, mas pelo adiantado da hora, não vai dar tempo de comentá-los todos, né? Só gostaria de falar de mais 2 outras palavrinhas também que ficam aí na boca do povo, né? Eu acredito que vocês também já tenham ouvido bastante. Então, a palavra menos, né? As pessoas também, no afã de corrigirem e de acertarem aí na concordância, utilizam a palavra menos, né? Então, quando eu uso, por exemplo, ela ficou menos nervosa, mas se é ela é mulher, é feminino, então eu vou falar menos, né? E nervosa o adjetivo também no feminino, então menos nervosa, não, né? A palavra menos não admite o feminino, é menos. Menos, não existe a palavra menos. Então, ele ficou menos nervoso, ela ficou menos nervosa. Outra coisa, o seja e seja, esteja e esteja. Então, seja e esteja também não existe. É só com um A. Então, o correto, segundo a norma padrão, seria desejo que ela seja muito feliz, né? E não seja. E esteja certo de que ajudarei você. Esteja certo, sempre com um A, nunca com um E. Tá bom? Pessoal, eu gostaria de abrir aqui para as observações de vocês, para os comentários, dúvidas, perguntas, tá bom? Vocês podem colocar aí. Deixa eu ver se eu passo para cá. Muito bem. A Bruna. Ah, tá, agora eu estou vendo aqui. Ótimo. Uma outra questão. Eu gostaria de saber, vocês já tinham ouvido falar nestes mitos a respeito da língua portuguesa? Vocês também já se sentiram assim, pequenos em relação à nossa língua? Puxa, meu Deus, mas isso é tão difícil, eu não vou conseguir. Eu queria que vocês me expusessem esse sentimento que vocês têm em relação à língua, tá bom? Deixa eu ver aqui. Excelente aula, muito obrigada. Luiz Antônio Gazeta. Aproveitei muitos ensinamentos, obrigada pela oportunidade. Que bom, né? Que bom, Luiz, que você gostou. Você já tinha ouvido falar nestes mitos da língua, né? Qual o sentimento de vocês em relação a isso? Como é difícil você ser um falante, né, num país que utiliza uma língua que você acha que você jamais terá acesso a essa língua,
Vocês acreditam que isso seja bom para nós? Coloquem um pouquinho a observação de vocês sobre isso. Tem mais alguma pergunta? Por favor, dicas de como mostrar a importância da língua culta às crianças jovens. Muito ótima pergunta, Kelly, Regina Kelly. Ótima pergunta, né? Importantíssimo. Justamente por todas essas questões que nós comentamos hoje aqui, né? Que a questão no Brasil da língua, essa estigmatização, este preconceito em relação às pessoas que não dominam a norma padrão, né? Então, isso é muito, muito perigoso, né? Sobretudo em relação às crianças. A gente não pode jamais, né, desestimular a criança a se comunicar livremente, naturalmente. Então, a gente tem de fazer isso com muito cuidado. Antigamente, né, imagine, os professores... Há um livrinho muito legal né, de Nuprete, Celso Pedro Luft. O livrinho no bom sentido, não no sentido pejorativo, desprezando o livro. É um livro pequenininho, gostoso de ler. Se vocês gostam de questões ligadas à língua, comprem, que é uma delícia. Língua e Liberdade é o nome do livro. Língua e Liberdade, do Celso Pedro Luft. Neste livrinho, ele diz o seguinte: as crianças, quando ingressam na escola, né, elas ingressam todas falantes. As crianças contam histórias, contam aventuras, né? E realmente a criança, por volta de 5, 6 anos, ela já é praticamente quase considerada um adulto, linguisticamente falando, né? E aí, o que acontece na escola? Ela abre a boca, a professora: menino, não é nós vai, é nós vamos. Menino, não é a gente fomos, é nós fomos. Então, a criança, ela vai abrir a boca, a professora fala que está errado. Vai abrir a boca, fala que está errado. Aí, o que vai acontecendo? Luft diz, a criança vai emudecendo. Ela entra na escola falante, toda falante, né? E a escola consegue emudecer as crianças. Que tipo de didática é essa? Então, isso vai muito ao encontro dessa pergunta aí, dessa observação da Regina Kelly, né? Então, qual a dica, né, para que a gente possa corrigir as crianças sem ofender? Naturalmente. Não precisa falar, não fala assim, está errado. Não. A criança falou errado, eu já fazia os exercícios. Ai, que bom, você já fez? Pronto, né? Eu também fiz o que eu tinha que fazer. Que bom, então a criança falou, eu já fazia. Que bom, eu também fiz o que eu precisava. Então, corrigir espontaneamente, naturalmente, sem discriminar, sem colocar aquela coisa preconceituosa. Isso é errado, isso é certo. Não, naturalmente. Como nós aprendemos a andar, gente? Como nós aprendemos a comer, a andar? Não é naturalmente, né? Então, a falar a língua padrão é também desta forma. E uma outra dica é incentivar demais o hábito da leitura, né? Porque quanto mais nós lermos, né, os livros eles vão estar ali, né, privilegiando a variedade padrão. Então, quanto mais nós lermos, mais acesso nós teremos à variedade padrão, ok? Vou contar uma coisa interessante para vocês. Quando eu estava no ensino básico, mais especificamente por volta do 7º ano, né, eu estava ali na casa de uma amiga e eu imagino minha avó, descendente de italiano. Imagine que ela ia, na época, hoje ela é falecida, ia conjugar o verbo, né, ir como fosse, se eu fosse. Jamais. No dialeto dela ali, né, era isse. E um dia porque imagine, eu ouvi, esta foi a variedade materna que eu cresci ouvindo, isso fica impregnado, né? E um dia, ali perto das minhas amigas, eu soltei um isse, desavisadamente. Aí todo mundo começou a brincar e a rir. Mas isso, pessoal, né, a variedade materna está lá impregnada em nós. Então, nós temos, imaginem vocês hoje, se eu, como professora de língua portuguesa, numa sala de aula, né, soltasse uma variedade dessa.
né? Seria imperdoável. Então, nós temos, mas isso é o que está lá impregnado, porque foi a minha língua materna. E a língua materna, vocês sabem que, além de tudo, tem aquela coisa de, é uma coisa muito querida, né? Tem muito carinho, nós aprendemos da mãe, da avó, tá ali, né? Tem esta questão afetiva aí também. Então, jamais nós podemos desprestigiar a variedade materna de ninguém. E no exemplo que eu dei, né, como eu fui criada praticamente ali pela minha avó, ouvi isso a minha infância toda, a minha adolescência toda, é lógico que num momento ou outro isso poderia escorregar, né? Então, a todo momento nós temos de estar também dependendo da situação de comunicação, né? Numa sala de aula, eu como professora jamais poderia me permitir este uso desta variedade, não é isso? Mais alguma coisa? Obrigada, Isabela Tavares. Danada, Isabela está aqui participando. Ótima aula para como fazer com que as pessoas, em meio a tantas multissemioses presentes na internet, saibam utilizar a língua mediante a. Então, essa é uma outra questão também muito importante, né? Estas variedades linguísticas, né? Nós temos, estão aí, isto é fato, né? Então, a gente tem, por exemplo, o internetês. Muitas pessoas ficam, né, de cabelo em pé falando, ai meu Deus, mas agora, se antigamente já estava difícil, né, fazer com que os alunos, as pessoas, dominassem a variedade padrão, então agora, com essa questão de internetês, essa linguagem da internet, dos WhatsApp, das redes sociais, que todo mundo coloca abreviatura, escreve tudo errado, então agora que o mundo está perdido mesmo, agora não tem jeito, né? Não, pessoal, isto, né, o uso, por exemplo, da língua numa rede social, num WhatsApp, que eu faço, eu utilizo abreviaturas, isso nada mais é, né, do que o reflexo da inteligência humana, né? Por quê? Porque antigamente nós tínhamos duas variedades, duas modalidades de língua, ou era a língua escrita, ou era a língua oral, não é? Agora, com o advento da internet, né, deste mundo virtual, o que acontece? Na verdade, nós temos ali, na tecla do WhatsApp, eu tenho uma mescla, né, da variedade, da modalidade escrita e da modalidade oral. Então, quando eu estou digitando no WhatsApp, eu tenho características da escrita, porque eu estou digitando. Mas eu tenho também características da fala, porque o WhatsApp tem essa tendência de ser rápida, às vezes até síncrono, né? Eu estou falando e o outro já está respondendo. Então, o que é um síncrono? É ao mesmo tempo. Essa atividade síncrona é uma característica da oralidade, né? Do face a face. Então, essas abreviações, esta forma, o uso dos emoticons, né? Isso tudo mostra que o ser humano é inteligente. Por quê? Porque nós precisávamos dar agilidade, velocidade ali naquela conversa que era também digitada. Então, foi aí que nasceu o internetês, né? Como expressão da inteligência humana. Vai acabar com a língua portuguesa? De jeito nenhum, né? Como observa aqui a Isabela, né? Nós temos sistemas diferentes, sistemas semióticos diferentes. O que são sistemas semióticos? Sistemas de significação, né? Então, em cada sistema, eu posso utilizar aquilo que aquele sistema me permite, o que me dá mais agilidade, o que me dá mais funcionalidade. É isso. Então, se eu estou no WhatsApp, eu posso escrever daquele jeito. Se eu estou fazendo uma prova dissertativa lá para uma disciplina X, né? Então, eu vou ter de fazer a minha AVC. Ora, a AVC é uma questão dissertativa, né? Então, lá naquela prova, eu não posso usar abreviações, eu não posso usar emóticos, nada disso. Ali eu tenho de usar a linguagem formal, a norma padrão, não é isso? Então, tudo, pessoal, tudo é a questão do meio, da situação, do contexto. Naquele contexto de linguagem de WhatsApp, aquilo pode. Num outro contexto, por exemplo,
numa prova de vestibular, numa prova da graduação, numa AVC, numa AVI, né? Num concurso, no concurso público, aquilo não é apropriado, ok? Muito bem, mais alguma coisa? Qual a gramática você indica para utilizarmos? Queria comprar uma, pois às vezes pesquiso no Google quando tenho dúvida em como escrever. Madalena Ranieri, ótimo. Olha, Madalena, eu gosto muito do Bechara, então a gramática do Bechara, professor Evanildo Bechara, e a gramática do professor Celso Cunha. São, para mim, são as duas melhores gramáticas, tá certo? Eu acho que é uma boa dica aqui, né? Então, o Bechara e o Celso Cunha. Mais alguém? Rubiana. Olá, Rubiana, bem-vinda. Veja bem, a princípio, quando eu vou iniciar a fala, né? A princípio, eu gostaria de falar sobre a literatura brasileira. E, em princípio, não é muito utilizado, não, mas em princípio no sentido de, em um determinado momento, em princípio disto, né, no sentido a que eu me refiro, nesse sentido mesmo, Diana. Mais alguém, gente? Por que é tão difícil escrever um texto na terceira pessoa? Givaldo, bem-vindo. Veja bem, Givaldo, por exemplo, quando você está escrevendo um texto em terceira pessoa, significa que você, por exemplo, num texto de ficção, né, o narrador vai contar uma história, ele pode ter o narrador em primeira pessoa, então ele vai contar uma história dele, ou em terceira, né? A menina começou a falar, então é uma terceira pessoa, ela, né? Na verdade, eu acho que você está se referindo aí, não em relação a uma narrativa, né, uma narrativa ficcional, mas, por exemplo, quando você quer dar a um texto científico, por exemplo, uma objetividade. Você vai estar escrevendo um texto, por exemplo, num trabalho acadêmico, né? Então, você tem de buscar um distanciamento, uma neutralidade. Por isso, né, muitas vezes, colocar aí em terceira pessoa. É difícil porque falta o hábito, né? Eu não diria que seja difícil, eu diria que na verdade, aí é mais a questão mesmo de hábito, né? Então, por exemplo, você vai dizer assim, eu observei na minha pesquisa, então você está em primeira pessoa, né? Então, eu observei, não, você vai dizer, observa-se na pesquisa, né? Aí você vai dar ao seu texto a impessoalidade, ou seja, é como se você estivesse se afastando e colocando o objeto ali da sua pesquisa longe do seu eu, né? Então, você está apresentando aí de uma forma mais distanciada mesmo, ok? Espero que eu tenha... Acho que era isso a sua dúvida, né? Quando você diz a terceira pessoa. Mais alguém? Opções de leitura recomendada para uma pessoa de 12 anos é tão difícil sentar a pessoa em... é difícil. Nessa idade, e eu diria mais, né? Nesse mundo, né? Porque hoje nós temos muitas facilidades, né? A criança está ali no celular, eu dizia isso para os meus alunos quando eu dava aula no ensino básico. Uma vez eu parei minha aula e falei assim, mas isso é covardia, né? Isso há muitos anos, já fazia, acho que há uns 10 ou 15 anos isso. Mas já havia um celular. Então, veja, né? A criança fica ali, imagine, gente, na época em que eu era adolescente, um celular é uma coisa impensável, né? A nossa fantasia de infância, por exemplo, era que a gente teria um telefone no carro, que a gente via isso em filmes, né? Hoje você tem o celular onde você quiser, não só no carro, né? Então, para as crianças isso é uma coisa, né, que chama muito, que envolve muito. Tem aquela telinha, ela pode estar vendo um vídeo de música, ela pode estar assistindo a um filme, tudo ali pelo celular, né?
Aí você sair deste mundo virtual, né, e trazer a criança para o livro ali impresso, né, aos poucos, né, uma leitura recomendada. Vá primeiro com as obras que a criança gosta mais, né? Por exemplo, ela gosta mais de aventura, ela gosta de livros de princesas, então primeiro aquele gosto dela mesmo. Poxa, ela se interessa por isso, né? Então vamos dar isto de início, até ela pegar o hábito da leitura. Depois que pegou o hábito, aí vai embora, aí ela vai poder. É claro que a gente não vai dar para uma criança Machado de Assis, para uma criança de 14 anos, né? Porque não seria uma leitura adequada. Machado de Assis é fundamentalmente um escritor para adultos. Os temas, a temática do Machado é uma temática adulta, então fica complicado, né? Mais alguma coisa? Nós já estamos com às 19h06. Se não houver mais nada, eu acho que a gente poderia terminar por aqui, porque os alunos ingressam nas aulas, né, do Teams às 19 horas. Eu não gostaria de ultrapassar aí o limite para não prejudicar ninguém, tá bom? Mas se houver alguma pergunta, tudo bem. Se não, nós podemos finalizar por aqui, ok? Pessoal, foi um grande prazer ter estado com vocês. Espero ter aí colaborado um pouquinho com vocês. Eu acho muito importante essa discussão da língua, né? Essas questões do uso da norma culta, das variedades, essa questão do desprestígio, né? De você desprestigiar uma pessoa simplesmente porque ela não domina a norma padrão. Isso é muito sério, né? E nós aqui agora fazemos parte, né, de um curso superior. Então, nós não podemos permitir que essas situações continuem acontecendo, ao menos com as pessoas com as quais convivemos, né? Eu acho que é isso, né? A importância de não estigmatizar, não termos uma visão preconceituosa da língua, né? Claro que todos aqui devemos, né, nossa obrigação, né, justamente porque vocês sairão daqui, como eu disse, do curso superior, vocês sairão como falantes que dominam a variedade culta, a variedade padrão. Olha que responsabilidade, né? Claro que nós temos de nos esforçarmos cada vez mais para o domínio da norma padrão, mas isso não nos dá o direito de desprestigiar as variedades, né, de outros falantes que não dominam a variedade culta, a variedade padrão. Não é isso? Pessoal, então foi um grande prazer, um grande abraço para vocês, boa aula para vocês agora, que vão entrar em aula, e até a próxima. Um grande beijo.